Convite, mais uma vez. Então, em nome de Deus, de Jesus, da nossa equipe amiga do irmão Elis Bassanufo, vamos dar início à nossa palestra da tarde, a nossa doutrinária, esperando que todos consigam absorver o máximo possível do enriquecimento que nosso irmão está trazendo para todos nós. Eu vou fazer a mensagem inicial lendo de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, Vinha de Luz. Em silêncio, a mensagem número 4. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 6. Se sabes atender ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigas ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas sem o ilusório manto da vaidade. É por isto que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais, com o Senhor, no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagre aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Me permitam fazer a prece também? Então, vamos elevar nosso pensamento ao amigo Jesus. Agradecer o pão de cada dia, agradecer a nossa vivência, as nossas dificuldades, o momento que estamos vivenciando para que em breve será história para contarmos e exemplificarmos no futuro para aqueles mais jovens tudo o que passamos e o que temos que aprender. Que Jesus possa nos amparar, amparar todos os corações que estão sofrendo, passando por dificuldades, por desespero, aos que chegam até a entrar em depressão. Que sejam abraçados pela espiritualidade maior e que saibam que nenhum de nós fica abandonado. Nosso Pai Eterno está sempre ao nosso lado a nos amparar e a cuidar de cada um de nós. Que Jesus abrace a todos, que assim seja. Amigo Ramires, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A palavra é sua. Obrigado, Lécio. Eu vou abrir os slides aqui. Você pode dar um ok para mim se chegar aí, né? Ok. A gente já está na tela do pessoal. Chegou, tá ok. Não há mais tempo, não é isso? Para todo mundo aí os slides? Ok. Isso. Então vamos lá, né? Vamos lá. É até que horas, Lécio? Até no máximo 5 horas, né? Tranquilo, vai dar suficiente. Ok. Então vamos embora. Eu agradeço o pessoal do Neseb mais uma vez, né? Tá com vocês aí. É uma pena a gente não estar presencial, né? A gente não sabe quando vai voltar, tem que se acostumar à nova realidade. Verdade. Mas seria uma benção, né? Nunca vai se comparar um trabalho desse com a gente estar presente aí no calor humano e conversando com um, conversando com o outro, aprendendo com os colegas. Nesse momento de pandemia, a gente está vivendo novas realidades, né? Que a gente não estava preparado.
né, para estar com esse tipo de trabalho desenvolvendo, educação, tudo, agora via remota. Mas uma coisa que a gente não pode abrir mão, e aí foi por isso que eu preparei o tema em cima disso, é que o nosso tempo ele está indo-se embora. Então a gente não tem tanto tempo assim como a gente gostaria. Se a gente for lembrar que nós somos espíritos imortais, por esse ponto de vista tudo bem, mas cada momento que a gente passa aqui, cada minuto, cada hora que a gente passa aqui, ainda no plano encarnado, ela tem um propósito, né? E esse propósito é esperar a vida toda que você desperte. Então, eu trouxe um material para a gente refletir sobre isso e espero que vocês, no final, façam uma reflexão íntima, cada um de vocês. Na Epístola de Efésios, Paulo coloca aí: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Para algumas pessoas ainda no plano, vamos levar o ponto para o lado encarnado, né? Que o desencarnado são outros 500, mas vamos focar nós aqui encarnados. Então, quando Paulo coloca levanta entre os mortos, muita gente ainda está morto, está dormindo ainda no ponto, né? Está achando que tudo vai se resolver sem esforço nenhum, sempre esperando por alguém. Então, quando ele coloca desperta tu que dorme, levanta-te entre os mortos. Nós estamos buscando esse esclarecimento através do Evangelho, né? Só que ele não veio agora. Ele já veio faz bastante tempo e muita gente continua dormindo. Nós espíritas contamos com a incrível bênção de termos centenas de livros psicografados com referência espiritual segura, que não deixam qualquer espaço para especulações nem desculpas vazias, para nos perdermos do que realmente é essencial na vida. Está havendo um movimento de inovação no movimento espírita, né? E a gente tem que ter muito cuidado, nós que pesquisamos um pouquinho a mais, para preparar as palestras para vocês, a gente tem visto muita coisa tentando modificar os conceitos básicos da doutrina espírita, né? A gente tem que estar atento a isso aí. Modismo, não se encaixa na proposta do espiritismo, né? Que é a transformação moral da humanidade. Então, não importa em que época nós estivermos, vai ser sempre a base doutrinária como referência. Os livros que a gente tem com essas informações a nível espiritual, trazido por Chico Xavier, mais de 400 livros e outros autores seguros, dão um suporte para a gente montar os nossos conceitos e não perder o foco da base doutrinária que Kardec trouxe, codificou dos espíritos superiores. Na concepção genésica da mudança, é lógico, na base nossa, estará sempre presente a base moral, intelectual e espiritual. Não há mudança para o seu crescimento espiritual se não houver essa presença, essa mudança na base moral. A intelectual também é espiritual, mas a moral principalmente. Você pode ser um excelente palestrante doutrinário, né? Mas a sua moral às vezes está lá embaixo. Não corresponde com o que você prega. Às vezes você tem um coração muito grande para fazer as tarefas dentro da casa espírita, vamos focar no espiritismo, né? Mas não tem uma bagagem intelectual para discernir do que está sendo certo ou errado dentro da própria casa espírita. Isso também tem que estar, é muito importante a gente estar atento para isso. Às vezes a boa vontade só não serve. Nós temos uma fé racional. Então, a base moral tem que estar presente, se possível, com o intelectual. E isso vai culminar no nosso processo de crescimento espiritual. É lógico, o espírito não reencarna, que tem um desenvolvimento moral avançado já, ele geralmente vem numa próxima existência para aumentar o seu cabedal intelectual. E vice-versa. Mas dentro do movimento espírita, dentro da casa, nos trabalhos que é desenvolvido na proposta espírita para a humanidade, a gente, se possível, comece a caminhar paralelo um com o outro. É muito difícil, mas sempre vai conseguir. O espiritismo é, acima de tudo, mais do que uma filosofia, religião e ciência. Ele tem em si uma concepção de consolidação dos valores da vida e lucidez de conceitos, permitindo-se desmistificar e esclarecer todo e qualquer fenômeno, retirando-lhe o acaso de circunstância, o sobrenatural e o milagre, justificando pela razão e o bom senso. Isso é uma base nossa, né? Nós não acreditamos em milagres, acreditamos nisso aí. O conhecimento do fenômeno que está acontecendo, as leis naturais que promovem determinados fenômenos que antigamente a gente tinha tido
como um milagre. Então, a gente tem, além da filosofia, religião e ciência, a gente consolida todo esse conhecimento em valores, que permite que a gente tenha um discernimento sobre as coisas que estão caminhando conosco nessa proposta encarnatória. Então, mais do que nunca, existe um convite para que o ser humano mude seu comportamento, e aí está sublinhado, e abandone seus vícios, em detrimento da justiça, do dever e da ordem do amor. Kardec colocou com muita propriedade, quando ele coloca que conhece o verdadeiro espírita, e nós somos cristãos, né? A gente pode acrescentar espírita cristão, eu não conheço espírita sem ser cristão, pelo esforço que ele empreende em superar suas más inclinações. Então, a gente constantemente está desprendendo um esforço para enterrar o homem velho que existe em nós, né? De valores não recomendados, não são valores, aliás, né? São defeitos, as nossas mazelas morais. Então, esse esforço natural, nada da noite por dia, né? Como a própria Escritura coloca que é um tempo para cada coisa, mas que a gente se esforce constantemente em superar as nossas más inclinações, para a gente não chegue lá no final e diga que não teve acesso às informações que fariam a gente crescer. Então, o espírito ele tem todas as informações na mão dele. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Então, cabe a cada um uma longa e árdua tarefa de ascensão, trabalho e amor ao próximo com Jesus. Esse é o caminho. Então, a Terra entrou num processo de regeneração, não é um planeta regenerado, mas 2057 por aí, 2060, ela será considerada um planeta de regeneração. E aí, cabe a cada um de nós, detentores desses conhecimentos, dessas informações, na medida que a gente muda interiormente a nós mesmos, a gente contribua com aquele que está ao nosso lado, né? No nosso ambiente de trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança, a gente contribua para essa tarefa de ascensão. Bezerra de Menezes nos esclarece que para o espiritismo ser implantado na Terra, houve um planejamento na espiritualidade, e que não poderia ser diferente, né? Que tudo lá é bem organizado, e que a implantação teve uma delimitação de 3 períodos distintos de 70 anos. O primeiro período, de 70 anos, foi em 1857, e essa data, a gente vai ver mais na frente, um detalhe que eu vou trazer para vocês. Esse material, se vocês tiverem interesse, depois eu coloco para a Isabel aí, ela reparte com vocês. É material de pesquisa com datas e tudo, e às vezes é interessante a gente ter como pesquisa nossa. Então, no primeiro período, ele começa em 1857, né, com o lançamento do Espiritismo, até 1927. Teve como foco a consolidação do fato de que o Espiritismo não é uma crença fundamentada em ideias humanas. Tá mas sim... baixo, não? Aqui, ó. Tá baixinho o áudio? Por quê? Não é uma crença fundamentada em ideias humanas, mas sim, o Espiritismo é a doutrina dos Espíritos. O segundo período, de 1927 a 97, ele teve como objetivo a proliferação dos centros espíritas e a difusão do conhecimento espírita pelo orbe. E o terceiro período, finalizando, vai para 2067, 10 anos após a previsão de Emmanuel, aproximadamente 2057. Então, fica quase igual à previsão de Emmanuel, que é o que estamos vivendo nesse momento, 97 a 2067. O que implica, o como essencial é crermos que nossa atual reencarnação é a mais importante de todas as existências que até hoje tivemos. Então, a gente está participando desse processo e a gente vai ver como é importante a gente estar ainda nesse momento, né, de trabalho junto com os encarnados e a espiritualidade, nesse processo de renovação do planeta e de seus habitantes, consequentemente. Sobre esse último período, Bezerra de Menezes diz que é o período das atitudes. Eu já conversei várias vezes aí no Neseba, em algumas palestras, sobre essa questão. Nós não podemos mais ficar em cima do muro. Nós temos que tomar uma decisão. Nenhum lugar no universo existe a terceira opção. Ou é sim, ou é não. Como a própria Bíblia coloca, seja a sua palavra, sim, sim, não, não. Não existe nas leis naturais, mais ou menos, ou quase,
Ou é sim, ou é não, ou é bem, ou é mal, ou é preto, ou é branco, ou é fechado, ou é aberto. Para as leis naturais, a atitude ela é uma tomada só. Então não dá para eu ficar, não, mais na frente eu já estou mais ou menos, melhorando mais ou menos. Não tem melhoramento mais ou menos. Tem melhoramento. Se você está melhorando, se esforçando, está melhorando, está crescendo. Se você não está crescendo, você parou. Não tem mais ou menos. Então, esse é o momento de praticarmos o que até agora aprendemos com a doutrina espírita. Isso está no livro Atitude de Amor. E aí vem aquela questão, daquele período que ele coloca, de 97 a 2067, a gente pode se considerar trabalhador da última hora, porque nós estamos ainda aqui. De 97 para cá, né? Está todo mundo que está nessa sala hoje, nessa conversa da gente, ou os espíritas envolvidos nesse processo ainda encarnados, estamos participando desse processo de aprimoramento para o planeta e para a evolução, a posição de regeneração. E aí a gente vai ver aqui alguns cálculos que eu fiz, né? Peguei algumas ideias de Haroldo Dutra e trouxe para vocês. Uma semana é igual a 7 dias, mas no Velho Testamento é dito que cada 7 dias devemos parar, porque é o Shabá, a cada 7 dias, né? O Shabá o dia do descanso, né? É a conexão com Deus, que você se recolhe para orar com a sua família, com os seus amigos. Mas no Salmo 90, diz o seguinte, segundo a Epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 8, diz: 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Para a gente explicar isso no quadro, fica mais fácil. Com o slide aqui, eu vou me esforçar um pouquinho para vocês entenderem. Então, a semana tem 7 dias, a nossa semana tradicional tem 7 dias, no 8º a gente descansa, que é o Shabá. E na Epístola de Pedro, e no Salmo 90, também fala sobre essa questão do 1000 anos. Cada dia equivale a 1000 anos, como 1000 anos, um dia. Então, quanto é uma semana de 1000 anos? A resposta, 7.000 anos. Se alguém for fazer alguma intervenção depois, não sei se é permitido fazer agora, vocês anotem, se no final tiver um tempinho, a gente tenta voltar a esclarecer. Semana tem 1000 anos. Um dia nessa semana de um dia de 1000 anos, então um dia equivale a 1000 anos. E uma semana de 1000 anos equivale a 7.000 anos. Na questão 51 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: podemos saber em que época viveu Adão? E a resposta foi mais ou menos naquela que assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. E aí começam os nossos cálculos. Lembrando que a semana tem 7.000 anos e que Adão viveu 4.000 anos antes de Cristo, que é o que as pesquisas científicas mostram, não é doutrina espírita não, viu? E aí começa o degredo da raça adâmica. Por que o degredo da raça adâmica? Porque a raça adâmica, para nós espíritas, nós sabemos que é a segunda vez que eles caem. A raça adâmica são os capelinos exilados. Caíram lá na posição que se tornou, estava culminando Capela, e esses espíritos não acompanharam a progressão do planeta na escala de evolução deles, e eles vieram para cá, que nós chamamos de exilado de Capela, que é a raça adâmica. No segundo degredo que ele fala aqui, o degredo da raça adâmica, é porque na raça adâmica para cá, houve uma segunda queda deles. Eu vou mostrar para vocês como funcionou isso aí. O ciclo do degredo, que nós chamamos, não é o ciclo todo, né? É lógico, porque teve alguns que conseguiram crescer. Essa raça adâmica, 4.000 anos antes de Cristo, começou a última semana do mundo de expiações e provas. Eu vou mostrar para a gente entender, né? Por que começou a última semana? O projeto de resgate dos caídos pela segunda vez, que são os capelinos, que é o projeto de resgate de Adão. Por que a segunda vez? Porque esses caras são os exilados de Capela. Não conseguiram acompanhar lá, e aqui também não conseguiram, porque nós aprendemos nas escrituras que nós estávamos respondendo ou pagando os pecados de Adão e Eva, né? A gente, que a maioria que veio da Igreja Católica, a gente aprendeu assim: nós estamos pagando os erros de Adão e Eva. Então, foi a segunda vez que essa turma não consegue
acompanhar a evolução a nível espiritual. 4.000 anos antes de Cristo, mais 2 de Cristo para cá, dá 6.000 anos, ou sexto dia na semana de 7.000 anos. Então a Terra vai entrar no Shabá, que é aquela fase do descanso. No Apocalipse 20 fala sobre isso. 1.000 anos de recuperação, que é o último dia. Esse último dia, que é o dia do descanso, que a gente está falando, esse descanso comporta 1.000 anos, porque cada dia equivale a 1.000 anos. 4.000 anos antes do Cristo, mais 2.000 anos do Cristo para cá, dá 6.000. O sétimo, que é o Shabá, Kardec chama de convalescência, ou recuperação, né? Restabelecimento, que a gente está se recuperando de uma fase turbulenta, e não é à toa que o planeta está passando por isso. A gente começa a associar as coisas e ver como a espiritualidade já sabia antecipadamente que a gente ia passar. Então, esse período de 1.000 anos de recuperação, ele é importantíssimo. Ismael, em 1831, antes da codificação espírita, que ela foi lançada em 57, Livros dos Espíritos, ele traz uma mensagem ao mundo. Quando ele reúne a plena de espíritos que cooperam com ele, diz: antes que se encerre o primeiro reinado, não ignorais que estamos no século do advento do Consolador. Aquele Consolador prometido por João, escrito por João, né, prometido por Jesus, no evangelista João, que não vos impacienteis que eu enviarei um Consolador e tal, aquela coisa toda que está no Evangelho. Ismael, ele lembra aqui nessa passagem, antes do lançamento do Livro dos Espíritos, que foi em 57, ele diz, não ignorais que antes que se encerre o primeiro reinado na França, ele termina em 1870. Porque em 1852 é implantado na França o regime monárquico bolsonarista não, Napoleão Bonaparte, né? Bonaparte, os nomes ingleses usam lá. Esse reinado de Napoleão começa em 1852 e termina em 1870. Bonapartista. A palavra é essa, bonapartista. Foi implantado em 1852 e termina em 1870. Então, bate com a data que Ismael coloca aqui. Antes que se encerre o primeiro reinado, ele dá essa notícia em 31, mas o Livro dos Espíritos, que para nós é a vinda do Consolador prometido, chega em 1857, antes de findar o reinado de Napoleão Bonaparte, que foi em 1870. Então, serão 100 anos, diz Ismael, preparatórios dos próximos 100 anos. Então, 1857, lançamento do Livro dos Espíritos, mais 100 anos, dá 1957. E será a preparação de mais 100 anos. 1957 mais 100 anos igual a 2057. Bate com a data que Emmanuel coloca. Não é coincidência, não. Essa mensagem foi colocada em 1831. Chico Xavier, no Pinga Fogo, foi perguntado, e foi quando ele deu a resposta de Emmanuel, segundo Emmanuel, né? Em que ano aproximadamente entraremos na regeneração? 2057. Então, esses 100 anos que Ismael coloca, será necessário 100 anos para uma preparação de mais 100 anos. Bate em 2057. Então, a gente volta para a matemática. É um pouquinho chato, mas vai entender. Uma semana onde um dia é igual a 1.000 anos, cada dia de 24 horas, ou seja, 1.000 dividido por 24 é igual a 42 anos. 2057, que é o período aproximado em que a Terra entrará em regeneração, menos 42 anos é igual a 2015. Ou seja, somos os trabalhadores da última hora. Todos nós que estamos aqui hoje, os espíritas trabalhadores do movimento espírita, estamos nesse período aqui. Passamos por ele. Ou seja, a gente passou por esse ano aqui, a maioria de nós sem saber em que estamos envolvidos. Então, os trabalhadores da última hora não é só os espíritas. Todo espírito encarnado e desencarnado que está contribuindo com a proposta do Evangelho do Cristo há 2.000 anos atrás,
para a transformação moral da humanidade, ele é considerado hoje o trabalhador da última hora. Se ele vai chegar até 2057, só Deus sabe, né? Mas a gente pode e estamos participando desse momento. Então não há tempo a perder. Então, resumindo, o que não foi feito em 6.000 anos, de Cristo para Adão, 4.000, de Cristo para cá, mais 2.000, teremos que fazer em 42 anos. Lembrando que esses 42 anos, para nós, ele já começou em 2015, né? Nós já vivenciamos esse período. Já passamos 2015 e muitos estão dormindo, como a gente colocou no começo dos slides. Muita gente está dormindo ainda, achando que vai chegar até 2057. Então, o importante para a gente entender a necessidade da transformação da gente o mais rápido possível, não é a quantidade de tempo que nós vivenciamos, mas a qualidade do que fizemos com ele. Os últimos serão os primeiros, as escrituras, e os primeiros serão os últimos. E aí a gente vê aqui como a gente pega o nosso tempo e desperdiça ele com coisas sem futuro nenhum. A ideia dessa conversa da gente, ela é fazer uma reflexão interior no que nós estamos fazendo com o nosso tempo. E aí a pergunta que eu coloquei foi essa: o que fazemos com o nosso tempo? Uma semana na Terra ela é composta por 10.080 minutos. 90 minutos é o tempo habitual de uma atividade espiritual voltada para a aquisição de noções elevadas. Por exemplo, a doutrinária na casa espírita quase nunca dura 1h30. Ela é 50 minutos, 1 hora. Mas tem a fluidoterapia, se estivesse acontecendo, vai para mais meia hora. Se fosse uma mediúnica, vamos para 1h30. Então, por isso que eu coloquei aqui 90 minutos é o tempo habitual. E quase sempre tem muitos centros espíritas que só tem uma atividade na casa por semana. Por exemplo, a doutrinária só funciona uma vez. Às vezes a mediúnica também uma vez só. As atividades sociais, às vezes a gente faz mais de uma vez durante a semana, mas a atividade voltada ao público, a doutrinária, por exemplo, quase sempre é uma vez só, até pela dificuldade dos trabalhadores. Então, 1h30 por semana para a gente adquirir posicionamentos morais para a nossa transformação individual. Então, raramente alguém ultrapassa o limite de 2 ou 3 reuniões semanais, que seriam 270 minutos, ou 3% do tempo da semana. 3% de 10.080 minutos que a gente tem. A gente não gastaria 270 minutos. Então, encontramos um coeficiente de, no máximo, 270 minutos de preparo para a implementação da renovação mental. Ou seja, pouco menos de 3% do volume de tempo de uma semana inteira. Devemos observar que podemos não ter tanto tempo assim. Então, se eu não consigo me engajar, eu bato muito nessa tecla em relação aos trabalhos que são desenvolvidos na casa espírita, porque é uma dificuldade enorme o trabalho voluntário. Eu até brinco quando eu digo ao pessoal que conhece os verdadeiros espíritas nas datas comemorativas. Por exemplo, final de ano desaparece quase todo mundo. Essa pandemia agora foi uma benção que os palestrantes estão dando palestra onde ele estiver. Mas se fosse presencial, as pessoas que organizam as palestras na casa espírita têm a maior dificuldade de conseguir os expositores, né? Para os palestrantes, para expor a doutrinária, porque a maioria está viajando. Ah, mas não pode? Pode, mas como nós somos os trabalhadores envolvidos, assumido um compromisso, a gente tem que entender que o trabalho não para. Então, não tem como parar a evangelização infantil no final do ano porque está em recesso escolar. Isso não tem cabimento para o trabalho espírita. O que está faltando é a organização. Você viaja no Natal, viaja no Ano Novo. Então, se não pode vir 5 pessoas, vem 8, vem 3, vem 2, mas o trabalho tem que funcionar, né? Doutrinária. É uma doutrinária. Se cair no dia de Natal, não tem problema nenhum. E, às vezes não cai. Então, não justifica ser suspensa a atividade naquele dia e voltar só no janeiro, né? Então, um alerta que a gente tem que ter.
Eu coloco essa mensagem para vocês aqui, para a gente debater um pouquinho sobre o assunto. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino de Deus. Essa é a colocação em Lucas. Então, quando eu abraço a causa, né, de levar o conhecimento espírita para a minha família, para o meu trabalho, para os amigos, onde quer que eu esteja, dentro do pouquinho que eu sei, eu assumi uma responsabilidade perante a espiritualidade, perante as pessoas que confiam naquela proposta. Então, quando eu penso demais se eu vou fazer ou não vou fazer, aí Lucas coloca aqui que a gente não está apto a esse trabalho, né? Ah, mas então eu vou parar? Não. Nós temos colegas que às vezes param a tarefa porque começam a se criticar demais, não tem competência, esqueça isso. Você não pode estar na mediúnica ainda porque não tem uma bagagem doutrinária, né? Que a gente pode até conversar também sobre isso, não tem problema nenhum. Que eu não sei que bagagem doutrinária é essa, o pessoal tem que fazer meio mundo de curso para ir para lá, mas estude, vá devagarzinho, existem várias tarefas na casa espírita. Eu conheço pessoas que só distribui água fluidificada. E acabou, terminou a tarefa, vai para casa. Concluiu a tarefa dela. Então a gente não tem que estar botando dificuldades, nem também se achar incompetente para fazer determinada tarefa. Cada um no seu quadrado. Essa passagem de Jesus, está no Evangelho de João, é quando ele começa a divulgar as propostas do reino dos céus e as pessoas, a multidão, começa a observar a responsabilidade que é em assumir determinado papel. Então, Jesus começa, durante a pregação dele, a observar que as pessoas começam a se retirar. E ele olha para Pedro e pergunta, também vós quereis retirar-vos? E aí Pedro, com sabedoria, diz, mestre, para onde iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Então, para onde a gente vai? Não tem outro caminho. Não tem facilidade, né? Não dá para ficar, eu faço depois. O espírito às vezes confunde reencarnação com acomodação. Eu já melhorei muito nessa, vou deixar um pouquinho para a próxima. Não é assim que funciona. Você vai para a próxima com juros e correção monetária, dobrado. Porque lá no Evangelho de Jesus coloca, muito será cobrado quem muito recebeu. Se você recebeu muito e não fez nada, está devendo em dobro. E aí Jesus coloca, mais uma vez aqui no Evangelho de João, quando ele passa por todo o seu Evangelho e a proposta segura, para um caminho seguro de crescimento espiritual de cada um de nós, ele diz, a vós convém que eu vá. Ou seja, agora é com vocês. Então é conosco, né? Ah, mas e agora? Como é que a gente faz? Percebe-se, quando ele coloca isso, um certo temor nos discípulos, nos apóstolos na época, né? Porque agora perderam a referência. Entretanto, Paulo seguiu para um lado, Pedro seguiu para o outro, Tiago seguiu para o outro. Quem absorveu a proposta e teve a ousadia de continuar divulgando ela, fez o que devia fazer. Não ficaram isentos, nenhum deles, das responsabilidades. Ninguém recebeu indulto de morrer velhinho. Paulo foi decapitado. Né? Pedro, crucificado de cabeça para baixo, porque não achava que não era merecedor de morrer como Jesus. E por aí vai. A maioria deles tivesse morte trágica, a maioria deles, 90% ou mais. Mas continuaram a divulgar a proposta que eles absorveram de Jesus. Essa proposta, ou a gente absorve ela e vai devagarzinho, mudando naturalmente, nada de dar um salto, ou a gente está parado no tempo, está dormindo, como Paulo coloca, desperta entre os mortos. A gente está morto e ninguém avisou. E aí eu finalizo para a gente discutir um pouquinho, se vocês fizerem alguma coisa. Essa colocação de Paulo no Atos dos Apóstolos, eu acho muito interessante, porque Paulo, quando ele se transforma para a proposta do Evangelho, para a divulgação do Evangelho, ele manteve a mesma firmeza doutrinária que ele tinha na época de cegueira. Então, quando ele perseguia os cristãos, né, e autorizava a morte de alguns, apedrejamento de outros, açoite de outros, ele, quando se transforma, mantém a mesma postura dele, firme, né? Foi taxado de louco, e foi apedrejado, foi açoitado, manteve a humildade dele, né? Nunca abandonou, segundo Emmanuel, o tiar que dava o alimento para ele, né? A sobrevivência dele, e abandonou postos, títulos, tudo que ele tinha, e transforma-se radicalmente. Então, quando ele vai
caminhando para a morte, para ser decapitado, ele observa os seus seguidores chorando. E ele faz essa pergunta que fica no Atos dos Apóstolos. Que fazei vós chorando e magoando meu coração? Ou seja, por que vocês estão chorando? Eu não vou morrer. Ou vocês aprenderam, como eu coloquei agora, nas leis naturais não existe mais ou menos ou quase. Ou vocês aprenderam ou não aprenderam. Eu cumpri a minha parte. Estou indo para uma sentença que para mim é insignificante, porque eu acredito, estou convencido totalmente que vou partir dessa para outra. Então não tem para que chorar. Mas ele faz essa pergunta que ficou lá. Que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Eu corri um pouquinho, porque às vezes naquela parte da data, muita gente se enrola ali, fica meio preocupado com as datas ali. Mas o importante daquelas datas não é a data em si. Aquela data é só para a gente ver onde a gente se encaixa nessa proposta toda. Que a coisa é bem coordenada a nível espiritual. Nada foi feito sem coordenação, sem trabalho árduo e sem responsabilidade. Agora, a gente está vivenciando um momento histórico, né? O Lécio colocou bem na colocação, histórico de transformações para gerações futuras. Nós estamos participando desse momento. Então, não dá para a gente ficar em cima do muro. Eu vou fechar só os slides, se atrapalhar, eu fecho tudo e a gente conversa. Pronto. Dá para conversar aqui, senão eu fecho o slide todo. O pessoal está ouvindo ainda, está tudo desencarnado ainda. Não, está tudo bem. Estamos ouvindo bem. Né? Posso fechar os slides, Lécio? Não? Pode sim, tranquilo. Beleza. Pronto. Se alguém anotou alguma pergunta relacionada aí, ou outra que dentro do tema, né? A gente pode aproveitar o tempo da gente, né? Com mais propriedade. Se alguém anotou. Se não anotou, eu continuo falando. Já comi um gole d'água. O pessoal fica tudo escondidinho na janela aqui, né? Só o Maurício que tá dando aqui a cara para fazer. Quer dizer, o cara tá assistindo, o cara tá dormindo, né? O cara entra na reunião só para ser educado. Para fazer número. No Google, no dia de terça-feira, tem um grupo de estudo, e aí o pessoal é assim também. Alguns ficam lá, né? Eu estou vendo que estava lá, mas outros assuntos escondidinhos. É até melhor do que a presencial, porque a presencial tem que ver o cara dormindo, né? Explicou pra gente. Na presencial começa a brincar com os caras, para ficar dormindo lá, cochilando. A palestra tá horrível, o cara tá em processo. Ô, Lécio, senhor Ramírez, posso fazer uma pergunta? Claro. Gostaria de... Pode sim, se eu souber eu queria assim, não, é sobre isso aí que você falou, muito mais divino isso aí. O que me preocupa não é os números, nem a data, porque nós estamos dentro do prazo previsto e nada acontece sem, né, a divina providência. Tudo está dentro, para mim, é assim que eu entendo, tudo está dentro do normal, do contexto, é o que tinha que vir. Mas o que me preocupa é justamente o que você falou, o nosso trabalho, a mão no arado, né, as oportunidades. Em tempos agora, como a gente está tudo afastado, como é que a gente pode? Isso me preocupa, porque como trabalhadora da casa, o pouco que eu sei, que eu aprendi, e quando começou essa pandemia, quando começou isso aí, o que eu ouvia dos amigos espirituais, eu não sei se eu estou errado, me corrijam, era que eles pedissem que o trabalho continua, filha, o trabalho continua o trabalho, e eu ficava indagando como, se ninguém podia chegar perto do outro. Então, como que a gente tem que fazer? Porque isso me dá uma, sabe assim? E outra é, como você falou, que a humanidade está dormindo, realmente. Isso a gente é visto que é como se fosse uma demência espiritual, que eles andam em câmera lenta,
É assim, é assim que eu via, e como se tivesse tudo muito parado. Então, isso não é que me preocupa, mas agora eu pergunto em resumo, como que nós podemos fazer? Se eles dizem, o trabalho continua, claro, eles estão trabalhando muito mais do que antes. E nós? Certo. Eu conversei com a Girlane, né? Antes foi que me permitiu acessar, né, a reunião. É, e ela fez uma colocação, a gente vai usar como exemplo aqui. O desafio na pandemia, após aquele período que foi decretar que todo mundo ficasse de distanciamento, né? Fechou-se as casas espíritas, as igrejas católica, evangélica, tudo. E depois foram liberando gradualmente. E aí alguns centros foram se adaptando. Por exemplo, eu falei para ela que o ano passado, assim que liberou, seguindo aquele protocolo, eu dei uma palestra no Discípulo de Jesus, que lá o ambiente é bem mais espaçoso, né? Estava conversando com a Gilane. Não é a realidade da Ednezeba, É, que a sala é pequenininha, que se isso. você for seguir o protocolo, não dá para acomodar todo mundo. Mas o questionamento que eu faço é: e a casa que tem um auditório grande e que não faz? O problema Isso. está na acomodação para seguir o protocolo ou os trabalhadores que estão dormindo? Então, por exemplo, o Nezeba, eu conheço o Nezeba desde quando eu entrei no movimento espírita. Sempre foi essa É, salinha, era menor, a nossa aumentaram, casa realmente não tem como, é né? muito pequenininho. Então, se você for botar 1,5 m, que o protocolo pede, de cada É, pessoa, não vai caber 4 pessoas aí na sala, né? Seria verdade. muito constrangedor a pessoa chegar e não poder assistir a palestra e ter que se retirar por causa do Justamente. protocolo. Tá, vamos lá. A gente não vai fazer o que é errado. Mas o centro que tem um auditório grande, né, que suspendeu as atividades, aí onde está o problema. Né? A doutrinária dos centros, ela recebe o público. Mas a mediúnica, por que parou? A mediúnica, o grupo é pequeno, dá para seguir o protocolo. Ah, mas não vai ficar um pertinho do outro? Não. Pega a sala onde faz a mediúnica, transfere para o auditório. Ah, mas não é um local específico, tudo se dá um jeito. Para toda regra tem exceção. Que se fosse assim, não existia a fluidoterapia à distância. Uhum, Ah, mas verdade. o passe espírita é naquela câmara lá, no centro. Não, e quando o cara está hospitalizado, não existe o passe à distância? Não existe o É, tratamento de vibração à distância, que a casa uhum, espírita faz? O trabalho isso, desobsessivo à distância? Então, por isso. que a mediúnica não pode ser no auditório enquanto se volta à atividade normal? Pode. O centro tem uma sala grande, volta aos trabalhos. 90% dos centros do estado estão fechados. As igrejas já voltaram, algumas seguindo o protocolo, outras não. Católica, evangélica, algumas não estão seguindo protocolo nenhum. Mas a gente não quer ser multado, não quer ser responsabilidade. Então a gente vai seguir o protocolo. É, Agora, é para se questionar o centro que tem espaço e por que está fechado. Porque, por exemplo, o discípulo de Jesus, ele nunca recebeu um público grande. Nunca recebeu. Então, o público que está indo lá agora, hoje, de 30 pessoas por aí, é acomodado tranquilamente, porque o salão é muito grande, né? Ali na Siqueira Campos. Mas, volta aquela questão, o centro que está fechado ainda e não está permitindo os trabalhos doutrinários, é para os dirigentes da casa rever o que é que deve ser feito, né? A pandemia existe, o vírus existe, não vamos entrar em detalhe de letalidade de vírus, nada disso. A gente vai entrar no desafio. A própria espiritualidade não para. Não para. Então, por que a gente vai parar? Quando eu citei os exemplos do final de ano, do recesso escolar, da evangelização infantil, o trabalho mais importante da casa espírita não é doutrinária, não é mediúnica, não é distribuição de sopa, não é distribuição de cesta básica, não é nada disso. O trabalho mais importante da casa espírita é a evangelização infantil. É os espíritos que estão chegando na fase que vão ser reeducados, como Kardec coloca na codificação. Esses espíritos estão mais propensos a mudarem seus hábitos, as suas mazelas morais, e daí já começar a sua transformação. Então, a evangelização infantil é a mais importante. E aí para-se a evangelização infantil e volta 2 meses depois. Quando começa em janeiro, logo no mês seguinte já para o carnaval.
né? Aí eu passo 4 dias de carnaval e me comprometo para mais de 400 anos para redimir do que eu pratiquei em 4 dias. Segundo o Bezerra de Menezes, eu não, viu? Né? Bezerra de Menezes diz que em 4 dias de carnaval você pode comprometer várias existências, porque você faz tudo que não deveria, por vários motivos, frustração, ou vontade de fazer e tal, e compromete várias existências suas para depois depurar aquilo que você cometeu. Então a gente fica mancando no movimento. Aí eu vou pegar uma brecha agora, não sei se eu comentei com você, mas eu comentei com a Girlane. Existe um movimento inovador do movimento espírita. Estou inventando um bocado de norma, de regras, né, no movimento. E aí a pessoa que é leiga, que ainda não tem uma base doutrinária, ela começa a questionar qual é o que está correto. É Rustem? É Kardec? É fulano de tal? É fulano de tal? Nós temos uma responsabilidade moral de esclarecer essas pessoas. Então, a doutrinária parou 1 ano. Olha só, a doutrinária parou praticamente 1 ano, cada pandemia. Poucos centros, né, estão fazendo trabalho de divulgação via Google Meet, remoto. Nezeba está de parabéns. Amém. Todos os nossos, graças a Deus. Que não tem como, por que não fazer? Os palestrantes estão aí à disposição. Não tem, chama a pessoa lá, abre a reunião, não precisa de muita gente. Está lá a Gilana, está lá o Lécio, acabou. E as pessoas estão aí buscando as informações, para eu saber o que é que eu faço. Será que eu vou desencarnar? Aí perguntar para mim, eu digo, vai, meu amigo. O cara vai pensar que é de coronavírus, né? Mas eu digo que vai desencarnar, não vai desencarnar. O Ramires. Vou parar aqui um momentinho só. Só terminar o raciocínio. O indivíduo está com medo de uma gama de informações que está sendo colocada para ele, né? Necessário, essas informações, e ele não tem ninguém para tirar dúvida. Pode falar, Isabel. Vou fechar aqui o microfone. Oi, Ramires. É só quanto ao que você indagou, que pode, você colocou, que pode colocar, pode fazer no auditório, no outro espaço. Mas antes disso, foi averiguado, foi visto na nossa casa, alguns dos trabalhadores da nossa casa teve o Covid, e o que é que tem também a nossa casa? Outras fragilidades, tem questão de, porque precisa de todo aquele protocolo, o protocolo não é só álcool gel, tem outras coisas que envolvem. Então, é uma coisa, claro que o trabalho deve continuar, e o trabalho continua, ainda que precisa que aconteça mediúnica, muitos médios precisam, mas a gente sabe, nós precisamos, mas tem o quê também envolvido? O que a gente aprendeu até agora, a educação mediúnica, estudar, manter-se estudando, evitar os melindres, evitar outras séries de coisas para ir continuar educando essa mediunidade, que não se restringe a uma mediúnica, que não acontece somente quando se faz a mediúnica. Então, eu acho que cada casa é um caso, né? Existe, por exemplo, outros locais, se está funcionando a mediúnica, eu não sei, mas quanto à doutrinária, existe o quê? Por exemplo, ali no nosso lar, é próximo de uma favela, Como que está aquele pessoal daquela favela? Condições de higiene, N condições. Eu estou aqui dando como eu penso, né? No Nezeba, muitos tiveram o Covid. Então, para voltar, tem que ter todo um certo cuidado, como é que vai voltar. E depois aí o Lécio mesmo poderá falar, fazer a fala dele, visto que ele atualmente está como presidente, ele e o Martins, que é o vice-presidente, de comum acordo colocaram a situação para a gente, porque ainda não voltamos. E aí, isso é o que eu penso no momento, tá? Tem uma série de recursos para se voltar com cuidado. Ainda mais que lá tem pessoas de uma certa idade, que já está na faixa também de risco, não é? Então, tem N fatores que precisam ser vistos,
E a ajuda continua, não estou querendo dizer que é tudo, que a gente vai dizer que acontece de forma somente espiritual, não, precisa da forma presencial também. Mas também a gente precisa de todo esse cuidado. Tanto é que Maceió voltou a ter um quadro de Covid maior. Você sabe disso, não é, Ramires? Né? Seu microfone está desligado, Ramires. E está baixinho. Pronto. Melhorou aí? Quando eu me posicionei sobre essa questão dos centros fecharem, eu coloquei exemplos, o Neseba e alguns centros, por exemplo, o Discípulos de Jesus. O Neseba é muito pequenininho, não tem como seguir o protocolo. Então, não dá para abrir, seguindo o protocolo, porque só vai caber 2 ou 4 pessoas aí dentro. Né? É um caso. Mas um centro que tem um auditório grande e não abriu, não justifica. Não justifica, porque ninguém vai garantir que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, as pessoas vão estar tranquilas da vida para entrar numa aglomeração no Neseba, um pertinho do outro, sem o medo de existir alguma coisa e pegar algum contágio. Não tem. Ninguém vai estar... ou a gente absorve a ideia, se trabalha, se cuida dentro do possível, ou a gente não vai fazer mais nada. A espiritualidade, a gente tem que entender o seguinte, a espiritualidade, ela oportuniza nós encarnados a fazer alguma coisa. E olha como nós somos, como a gente está dormindo, como eu coloquei na primeira frase. Desperta, ó tu que dormes. Desperta entre os mortos. A espiritualidade, ela está oportunizando a gente fazer. Como a gente vai fazer, isso é um problema nosso. Porque se todos os centros fecharem, as igrejas pararem de funcionar, todas elas, a espiritualidade continua trabalhando como sempre trabalhou. Ela não precisa da gente. O trabalho é em conjunto. É em conjunto. Olha, eu preciso de uma pessoa, vou dar uma oportunidade. Tu pode me ajudar? Posso. Ah, mas é o seguinte, é porque eu tenho uma dificuldade aqui, o centro é longe, eu tenho que ir de ônibus, não dá para ir de pé, então não precisa mais não, filho. Como é que era feita a desobsessão antes da mediúnica? Existia. Sempre houve atendimento a obsessores sem existir mediúnica. Então, a mediúnica pode fechar, meu amigo. Não vai fazer falta, não. O que pode fazer falta é o trabalho assistencial que o centro faz, que não é a prioridade da doutrina espírita, é o trabalho social. O objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do ser humano. Não é distribuir sopa, nem cesta básica. Então, eu posso falar do trabalho social. As pessoas estão desempregadas. Olha só como as coisas funcionaram. As pessoas estão desempregadas. E não foi feito à toa, não. Foi tudo coordenado. E como a gente acredita que tudo tem uma coordenação superior, então os espíritos é assim, nós vamos jogar o abacaxi e vamos ver como é que eles fazem. Por exemplo, agora no momento da pandemia, milhares de pessoas morrendo, milhares de pessoas desempregadas. E aí o trabalho de cesta básica parou. O trabalho de recolhimento da campanha do quilo para alguns abrigos de idosos e de crianças também parou, porque ninguém pode ter contato com ninguém. E como é que faz? O soldado só vai para a guerra saudável. Ninguém manda um soldado para a guerra doente. Então, cuida-se dos idosos, grupo de risco, cuida de quem está com comorbidade, e os saudáveis, meu filho, vista a camisa e vá-se embora. A vida é assim. Todos os apóstolos que seguiu Jesus, 1 ou 2 morreu de morte natural. O resto foram martirizados. E todos eles continuaram. Nenhum deles se preocupou se ia morrer decapitado ou no circo com as feras. Saiu pregando o evangelho, ó, acabou. Ah, eu só vou trabalhar agora quando eu tiver 100% de segurança, que não vai ter nenhum problema de saúde comigo. Você não vai fazer nada, velho. Não vai fazer nada. Não estou dizendo que tu vai fazer, respondendo a Isabel. Como ela colocou, existe todo um protocolo. Tem que cuidar das pessoas. Tudo. Mas você está saudável, é você que tem que ir, filho. Vai mandar quem? O idoso que está em casa doente? Para ir para a rua, fazer campanha do quilo, para recolher alimento para o abrigo de idosos
dos idosos que não podem sair, o Frei José tem 97 idosos dependentes químicos e doenças terminais. Lá no Vilagem Campestre 2, só 97 lá, fora da rota que está as mulheres. Cadê as pessoas? Eu fui para lá agora na pandemia. Ouvi música junto com eles. Ah, você está se arriscando, não tem problema, eu sou saudável. Se eu pegar o Covid, é porque tem que pegar. Se a espiritualidade acha que eu sou um espírito ruim e não devo pegar para trabalhar, beleza, velho. Agora não dá para eu ficar saudável em casa enquanto o velho está morrendo de fome. Aí está o desafio. O desafio foi lançado. Os trabalhadores da hora somos nós. O que é que eu vou fazer? Vou ficar em casa e deixo o abrigo lá se acabar? Só no Vilagem Campestre 2 tem a Mãe das Graças, que tem mais de 70 idosas. E o Frei José com 97. Dependente químico, doenças terminais e problemas mentais. Só lá. E aí a gente está fazendo o quê? Esse é o questionamento que eu vou deixar para a gente. Nós não temos tanto tempo assim para ficar pensando o que é que faz e o que é que não faz. Você vai dormir e vai acordar do outro lado. A palestra vai ficar na sua consciência. Olha, foi alertado lá. Tu tá saudável, tu ficou em casa, comendo pipoca, assistindo filme. Nós temos o compromisso moral, se é que a gente absorveu a proposta do Espiritismo, de ir onde está o trabalho. O que é que Jesus coloca? Aquele que olha para trás, para o arado, não está preparado para o reino dos céus. Então, se a gente começa a questionar demais e não faz nada, é como Paulo de Tarso coloca, a pior pessoa são as mornas, são com as suas conveniências, em cima do muro. Tá bom, eu vou para cá. Tá ruim, eu vou para cá. A gente tem que ver aí qual é o desafio da gente. É como a Isabel colocou. O Neseba é pequenininho. Não dá para abrigar todo mundo. Qual é o trabalho que eu posso desenvolver no Neseba? Muita gente teve Covid. O de Covid fica em casa. E os que estão sem Covid? Será que o Neseba todo está com Covid? Tá não. Se eu dei palestra no discípulo de Jesus, vou dar agora no Jesus no Lar, que o auditório é grande e é topado de gente. Eu vou-se embora. E se eu tiver que sair de lá com Covid, chegar em casa e desencarnar com 15 dias, foi um prazer conhecer vocês. E estar aqui de novo. Fiz a minha parte. Não vou partir para o outro lado com a consciência pesada do que aquilo que eu aprendi, eu deixei para lá. Não dá. Eu vou lembrar uma frase de Jan Hus. Deram uma opção a Jan Hus. Jan Hus é a reencarnação de Martim Lutero, anterior, né? Quando ele foi ser queimado, a Igreja Católica deu uma opção para ele. Se você negar tudo que você falou contra a gente, e ele falava a verdade, né, sobre as propostas da Igreja Católica na época, a gente esquece que você falou, você vai se retratar em público, que mentiu, e a gente vai exilar você num mosteiro. Ou então, você vai ser queimado. Jean Hus se colocou na camisa, eu sou herege. E ele disse, jamais negarei o evangelho do Cristo nos moldes cristalinos que eu aprendi. Caminhou para a fogueira e foi torrado. Nós temos que pensar sempre nisso. Se a gente pensa demais, não faz nada. A minha hora já foi embora. Lécio, é com você. Ok, Ramires, muito obrigado. Eu creio que você não poderia ter sido mais claro e objetivo quanto a esse comportamento de cada um de nós, né? Não há o que esclarecer em tudo que você colocou. Os trabalhos existem, permanecem, sobrevivem a qualquer dificuldade. Nós é que temos que ir de encontro a ele. Eles não vão chegar na nossa porta batendo. O Neseba tem algumas atividades virtuais durante a semana, mas esse trabalho junto aos encarnados que nós desempenhamos, ou qualquer tipo de ajuda extra-centro, tem que continuar. Isso aí depende de cada um de nós, e é a sua força de trabalho quem vai determinar isso, o seu raciocínio, não é ninguém não. Então, cada um faça a sua parte, dentro do seu contexto. Ninguém precisa fazer algo extraordinário. As pessoas, às vezes, querem fazer algo extraordinário, não precisa. Tem coisas pequenas, todos os dias tem coisas menores que nós podemos fazer por nós, pelos outros, que são de uma grandeza fantástica. É só a gente prestar atenção. Não precisamos querer destaque, plateia, aplauso, nada disso. O que precisa é a gente cumprir o papel simples. Aqui estamos destinados aqui na Terra. Só isso.
É muito simples mesmo, como você bem colocou. Bem, eu quero pedir a você, Ramires, fazer a prece final para que possamos encerrar a nossa palestra, por gentileza. Pessoal, agradeço a vocês, né, estarem aqui no sábado, participando dessa conversa, conhecimento, troca de informações, né. Eu fico muito gratificado, né, com a Isabel, que sempre está lembrando de mim, a Gilana aí, o Lécio, para nos convidar. Eu estou sempre à disposição de vocês. Se eu fiz alguma colocação que não agradou e tal, eu peço desculpa antecipadamente, mas a gente tem que se posicionar. O Espiritismo é uma doutrina racional. Se eu não puder dar minha opinião dentro do embasamento doutrinário, técnico-doutrinário, então eu estou no movimento errado. Então a gente pode agora, no momento, né, quem precisar fechar os olhos, feche, senão a gente vai voltar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que nos assiste, e o pensamento é de gratidão pelo momento, né, difícil que nós estamos passando, mas de esclarecimento, de oportunidades. Agradecer a espiritualidade que nos assiste, nos oportuniza a vivenciar toda a proposta do Evangelho colocada por Jesus há 2000 anos atrás. Agradecer os amigos encarnados e desencarnados que nessa tarefa continuam trabalhando forte, né? Independente de qualquer problema. Cada um dentro das suas limitações, como colocou o nosso colega Lécio, né? Mas o trabalho continua. Então, muito obrigado a Jesus, permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, Ramires. Obrigado a todos que participaram dessa tarde muito construtiva. E agradecer mais uma vez por essa presença formidável e trazendo esses esclarecimentos, esse fortalecimento da atividade que cada um pode desenvolver. São atividades simples. Dentro do seu contexto, você vai enxergar claramente o que cada um de nós pode fazer. Não precisa querer sair correndo na rua nem se arriscando, não. É dentro do seu contexto, né? Dentro da sua vida normal. A gente tem que ter simplicidade nas ações. Bom, eu declaro encerrado o nosso encontro, agradecendo mais uma vez a todos, um abraço a todos, espero que tenha, assim, aproveitado bastante o esclarecimento que nosso amigo Ramires nos trouxe, e dizendo para ele que não tem que se desculpar, porque eu acho que você é um cara, assim, eu aprecio muito a sua postura, devido à sua objetividade, clareza e sem papa na língua, podemos dizer popularmente, né? Coloca as coisas claras, não fica embromando e diz exatamente o que tem que ser dito. Muito obrigado, um abraço a todos e tenham uma boa semana até o próximo sábado ou até os nossos encontros semanais. Muito obrigado. Ramires, obrigada, foi excelente.